Olá, professores, sejam bem-vindos ao módulo de agosto com o tema A rotação por estações como metodologia ativa aplicada nas ciências humanas. Meu nome é Juliana Alves, formadora da área de Ciências Humanas da SME, e vou acompanhá-los ao longo desse processo formativo. Antes de iniciarmos o módulo atual, vamos relembrar nossas formações anteriores. Diálogo entre conceitos e práticas docentes, as ciências humanas e o DCRC. Usos de conceitos nas ciências humanas como ferramenta de compreensão e organização da realidade. A cidade como objeto de estudo das ciências humanas, espaço de sociabilidade e lugares de memória. Iremos conhecer ao longo do módulo de agosto um exemplo de metodologia ativa, que pode ser desenvolvida na perspectiva de potencializar a aprendizagem dos estudantes na área de ciências humanas. Metodologias ativas costumam ser associadas à tecnologia, porém é pensar em métodos de trabalho cujo aluno tem um papel mais ativo no contexto de ensino e aprendizagem. As metodologias ativas constituem-se como alternativas pedagógicas que colocam foco no processo de ensino e de aprendizagem nos estudantes. Procuram criar situações de aprendizagem nas quais os alunos possam fazer coisas, pensar e conceituar o que fazem e construir conhecimento sobre os conteúdos envolvidos nas atividades que realizam. A metodologia ativa que iremos abordar no decorrer dessa formação é a rotação por estações de aprendizagem. É uma metodologia cujos alunos são organizados em diferentes grupos, cada um com uma tarefa diferente de acordo com os objetivos do professor. Cada grupo vai rotacionar por entre as estações para que experimentem as diferentes formas de aprendizagem. As estações podem ser todas dentro de uma mesma sala de aula ou espalhadas pela escola, a depender do propósito e da infraestrutura. Partindo de um tema central escolhido pelo professor para trabalhar no decorrer da aula, cada estação vai trabalhar com diferentes tipos de abordagem, sejam elas visual, sonora, imagética, textual, e cada grupo começará em uma estação diferente e circulará a partir dela. É preciso que os grupos sejam capazes de resolver cada desafio isoladamente. Vamos conhecer agora algumas das características dessa metodologia ativa. A rotações por estações de aprendizagem consiste em criar uma espécie de circuito dentro da sala de aula. Ao menos uma das paradas deve incluir uma tecnologia digital. As atividades das estações são independentes, para que o grupo de alunos possa resolver cada tipo de aprendizagem, mas a partir de um tema central. Explicar as estações e suas atividades, dividindo o grupo e delimitando o tempo para cada estação. Estabeleça com os alunos um tempo mínimo de permanência para cada grupo nas estações antes de iniciar a atividade. Sugerimos um tempo de 15 minutos por estação para cada grupo. A seguir, uma proposta de sequência didática usando a metodologia ativa de rotações por estações para o componente de História e Geografia. Sugerimos a seguinte habilidade para o componente de História: descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas originários e povos africanos, e discutir a natureza e a lógica das transformações ocorridas. Para o componente de Geografia, a habilidade seguinte: comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Temos como objetivo de aprendizagem dessa sequência didática identificar as interpretações que expressam visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação ao mesmo contexto histórico. Inicie a atividade pedindo para a turma se dividir em grupos de 4 a 6 alunos ou a quantidade que você achar necessária. É fundamental que cada grupo consiga realizar a atividade presente na estação e todas as que vão percorrer durante o circuito. Após dividir a sala em grupos, o professor explicará o conteúdo e a atividade de cada estação. Sendo assim, cada grupo deve rotacionar
todas as estações da sala. Com base nas habilidades sugeridas, vamos às temáticas das estações. Na estação 1, as práticas culturais pertencentes aos povos originários e que fazem parte do nosso cotidiano, como, por exemplo, a alimentação. Nessa estação, os alunos vão identificar os alimentos e relacionar a sua história com os povos originários. Na estação 2, sugerimos trabalhar com um texto interpretativo sobre o objeto de conhecimento em estudo, assim desenvolvendo um aprofundamento do conhecimento do aluno sobre a temática e que ele possa responder determinadas perguntas sobre o que está sendo debatido em sala. Na estação 3, sugerimos a montagem de um mapa tátil com os principais locais de habitação dos povos originários. Essa abordagem possibilita tornar a atividade inclusiva. Na estação 4, sugerimos o uso de uma ferramenta digital, neste caso, um podcast relacionado ao tema central, ou que aborde as especificidades do objeto de conhecimento escolhido pelo professor. Seria interessante os alunos debaterem após escutar o podcast em conjunto na estação. Nas aulas que utilizamos a metodologia ativa da rotação das estações, é possível perceber a diversidade de experiências e colaboração dos alunos para a resolução das estações. É importante que os professores tenham em mente que as metodologias ativas são propostas para possibilitar a participação efetiva dos alunos na aprendizagem, mas cabe a ele adaptar essas abordagens conforme a sua necessidade e as especificidades de sua prática docente. Desenvolver a autonomia dos alunos com diferentes formas de interação, sejam em pares ou grupos, são modelos de aula que chamamos de ativos, sendo assim um dos nossos objetivos do uso das metodologias ativas em sala de aula. Após finalizar o circuito das estações, o professor pode indagar aos alunos quais foram as suas principais dificuldades e ajudar na resolução das dúvidas. Retomando o que discutimos no decorrer desse módulo de agosto, as metodologias ativas e sua aplicação para o desenvolvimento dos estudantes de maneira ativa. As características da metodologia da rotação por estações de aprendizagem. Sugestões de uma sequência didática aplicando a metodologia ativa apresentada. Convido você a acessar o espaço de aprendizagem virtual. Nesse ambiente você encontrará o material do módulo de agosto, assim como textos de aprofundamento. Agradeço a atenção e até a próxima formação. Created using Powtoon.